Entrevista do dia. Mas aqui no Caparaó não tem jeito, a gente não tem dados precisos de como está essa situação do desemprego. Realmente não existe uma pesquisa, mas é visível que faltam vagas aí no mercado, muitas pessoas precisam desse trabalho. E para bater esse papo, eu vou conversar com o Renato José Lopes Machado, ele que é analista e coordenador do Sebrae aqui de Iguaçuí, e a gente vai tentar falar um pouquinho dessa situação, buscar possibilidades. Muito bom dia, Renato, prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes da Rádio 90.5, é sempre um prazer estar aqui, a gente bater esse papo que com certeza vem para agregar valor às pessoas que estão nos ouvindo. Renato, essa falta de pesquisa, de um dado, de saber a realidade dificulta? Andressa, sem dúvida, realmente quando a gente tem algumas informações, hoje a gente trabalha, é muito importante que a gente tenha dados. Dados faz com que a gente pode ter uma tomada de decisão mais adequada. E realmente a gente não tem um dado assim muito real da nossa região, que é onde a gente está falando, e isso dificulta até políticas públicas que possam ser desenvolvidas para a gente atuar diretamente nesse tema que está tão em evidência, que as pessoas tanto procuram, que as pessoas tanto tentam se qualificar no mercado, tentam se colocar no mercado, né, que é o desemprego, mas realmente a gente tem essa dificuldade em função dessa não existência real de dados, a gente acaba tendo esse caminho um pouco mais difícil. Não é impossível, mas um pouco mais difícil da gente poder promover as ações para realmente a gente diminuir esse desemprego tão evidente hoje. A Aline, ela deixou uma mensagem lá no site da rádio, ela disse, já que amanhã vocês vão falar de desemprego, podia falar de algumas oportunidades de emprego aqui em Iguaçuí, Alegre região. Aline, é difícil a gente saber dessas vagas. Essa falta, Renato, de um local que deixe currículo, um banco de emprego, também dificulta ainda mais essa situação? Dificulta. Eu acho que o município pode se pensar, eu acho que as instituições existem, são instituições fortes no município, na região, acho que eles poderiam começar a pensar com mais realidade a possibilidade de alguma dessas instituições capitanear essa possibilidade de criação, possivelmente de um banco de empregos, onde a partir desse serviço ofertado, as empresas do município ou até os empreendedores que assim, né, forem empreender ideias dentro do município, possam buscar essa mão de obra, possam identificar, né, e buscar essa mão de obra para que eles possam colocar lá no seu pequeno negócio. E há um rancorzinho aqui no sul, né? Tudo para o norte, tudo para o centro e nada para o sul. A gente não vê, principalmente aqui no Caparaó, que é o pior IDH aí do estado, não tem indústria. E aí, você acha que essa falta de indústria quase não tem? A gente tem uma ou outra, não dá para a gente radicalizar e dizer que não tem nada. Mas essa falta de indústria despenca aí esses postos de trabalho? Andressa, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que reforçar talvez o grande trabalho, a grande possibilidade que eu identifico na nossa região. Se a gente imaginar que uma grande indústria, né, uma grande empresa vai vir para a região, pode vir, pode, mas é evidente que nós temos hoje uma disparidade muito grande. As ações que acontecem no norte, os investimentos hoje são no norte do estado e região da Grande Vitória. Claro que existem ações para descentralizar, mas é evidente que no sul a gente tem que pensar, já que essa possibilidade não é real, nós temos que trabalhar o quê? As potencialidades. E uma das potencialidades que eu enxergo e vejo como possível de se realizar, ela é evidente, mas ainda pode crescer muito, é o investimento em quê? Em pequenos negócios. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, muitas têm aquele sonho de empreender, o sonho de realizar. Existem dificuldades, existem barreiras? Existem. Mas ela tem que buscar esse sonho, evidenciá-lo para quê? Para que ela possa empreender. Esse talvez seja o grande caminho que eu consigo enxergar para a região do Caparaó. Vamos empreender de uma forma organizada, planejada, porque a partir daí nós vamos realmente diminuir um pouco esse impacto que o desemprego tanto aparece hoje no nosso mercado. E não tem jeito, a gente é da política do café com leite, a gente tem alguns outros cultivos aqui sem expressão, o forte mesmo é o café e o leite. Mas não tem jeito, o pessoal continua saindo da zona rural e falta mão de obra na zona rural. Você acha que essa dificuldade de encarar um sítio, uma roça, como um mercado também, como uma empresa dificulta? Não há dúvida, Andressa. Hoje, se a gente imaginar que a propriedade rural sempre será uma empresa, mas
vamos dizer, há pouco tempo ela é considerada como tal, isso evidentemente fez com que, diante de outros cenários também que aparecem, que as pessoas, ao invés de se fixar no meio rural, ele passou a vir para a cidade. E aí é evidente que a gente ouve esse esvaziamento do meio rural. Mas o meio rural, para mim, onde existem inúmeras oportunidades, tem que ser evidenciado. Quem está lá faz a diferença, mas principalmente está buscando a qualificação, a melhoria da sua propriedade rural, na atividade que realiza, seja o café, seja o leite, ou as outras atividades que têm agregado valor, a fruticultura, a piscicultura, né, a apicultura e outras atividades que estão acontecendo, mas se não buscar a qualificação, a melhoria da qualidade daquilo que faz, infelizmente, nós vamos continuar tendo essa transferência de mão de obra do meio rural para a cidade. E aí ocasiona essa falta de pessoas no meio rural que traz essa dificuldade para os produtores rurais. Mas eu acredito sim, se as pessoas começarem a pensar na qualificação, buscar essa melhoria, não há dúvida que a propriedade rural ela é tão eficiente quanto uma empresa na cidade. Eu não tenho dúvida disso. Aí, às vezes, é difícil pensar quando a gente tenta fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, para uma pessoa, às vezes, que não tem muita escolaridade, não teve muita oportunidade na vida, às vezes trabalha de casa em casa de família, ou às vezes nem consegue emprego. É difícil começar um negócio, é difícil empreender. Qual a indicação, qual a orientação para uma pessoa dessa que não tem qualificação, não tem dinheiro para investir no mercado? O que fazer? Tem uma luz aí no fim do túnel? Andressa, tem sim. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras, não há dúvida disso. A gente sabe que as pessoas, muitos empreendedores vão buscar recursos no mercado, vamos dizer, como diz a expressão, batem com a cara na porta, mas é evidente que a gente considera o quê? Se ele não se preparar, se ele não se qualificar, é evidente que essa situação vai acontecer da forma que ele enxerga hoje. Nós temos que mudar esse conceito. Então, a pessoa, na verdade, ele precisa, eu quero montar um pequeno negócio, ou eu quero me qualificar, ele tem que se informar, ele tem que se planejar e, principalmente, ele tem que se qualificar. Se ele usar essas três possibilidades, eu não tenho dúvida. As chances deles no mercado, não há dúvida que elas serão imensas, serão reais de acontecer. Agora, ele tem que buscar cada um desses temas. Vou repetir: informação, planejamento e qualificação. Eu não tenho dúvida que são os desafios. Inclusive, para poder acessar mercado de crédito, que existem diversas linhas para poder atender quem quer empreender, mas se ele não partir dessas 3 linhas, eu vejo ainda as dificuldades muito maiores, e é o que acontece hoje. Você tem que descobrir a sua vocação também, né? Na verdade a gente fala, todos nós, se a gente imaginar que todos nós somos empreendedores, alguns realmente eles afloram esse empreendedorismo, e nós temos que preparar para que esses que porventura ainda tenha a qualidade de empreendedor, mas não desenvolve, para que a gente possa trabalhar essa qualidade, para que ele possa vir para o mercado e, evidente, fazer a diferença, porque eu acredito nos pequenos negócios. Imagino que ali está o verdadeiro desafio, a verdadeira melhoria que a gente tem para poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. E aqui a gente tem tantos exemplos assim bacanas assim, de pessoas que cresceram e montaram grandes empresas ou empresas médias. A gente tem o Mariso Rogério, a gente tem o pessoal também da Mascote que fez esse trabalho, a Tiana, né? Então são pessoas que começaram pequenos, né, e são exemplos. Acho que então é possível se copiar esses caminhos aí dessas pessoas. Andressa, é muito bom a gente ouvir os exemplos, porque é aí que a gente começa a pensar o seguinte: é possível fazer. Depende de variáveis, como eu disse? Depende. Mas se você buscar essas variáveis, buscar desenvolver cada um desses elementos, as possibilidades naturalmente elas vão acontecer. E aí você vai ser mais um empreendedor de sucesso, que a gente sabe, é um começo, existem as dificuldades, mas ela é possível e você realmente vai fazer a diferença e vai vir para o mercado colocando o seu negócio, sua prestação de serviço, seu produto no mercado, com boa aceitação e principalmente trazendo lucro, que é uma busca que você tem, mas principalmente a qualidade de vida aliada ao lucro, que eu não tenho dúvida que isso é importante. Empreendedor gera também postos de trabalho, né? Não há dúvida nenhuma. Ele, na verdade, é o nosso caminho. O empreendedor, ele apresenta característica, empreende, coloca o seu negócio no mercado,
gera 1, gera 10, pode gerar 20 ou até mais postos de trabalho. E isso é importante por quê? Porque as pessoas começam a buscar o que a gente diz. Ele começa a buscar emprego. No emprego ele consegue desenvolver. Não só o trabalho, faz parte do nosso dia a dia, mas principalmente ele busca emprego para quê? Para que ele possa se desenvolver, se qualificar e principalmente fazer a diferença no mercado. Porque esse é o grande desafio. E é esse que talvez que a gente possa diminuir essa ação de desemprego que tão, infelizmente, está presente no nosso mercado de hoje. Renato, para a gente finalizar, então, diga para a gente o que está disponível de acesso aí no Sebrae para quem quiser se qualificar, participar de uma palestra, de um curso. Andressa, a gente tá com uma programação já praticamente fechada até o final do ano, com diversas atividades, palestras, oficinas, treinamentos e principalmente, eu gosto de citar, porque a oportunidade na rádio é muito interessante, eu quero colocar, a gente está falando tanto em empreendedorismo, então eu posso dizer, hoje um dos seminários fundamentais que o Sebrae desenvolve chama-se o Empretec, que é um seminário internacional de empreendedores da ONU, da Organização das Nações Unidas, e nós vamos ter uma turma esse ano, agora em outubro, aqui no nosso Sebrae. Então, quer dizer, procure o Sebrae, você que é empreendedor, você que é empresário, venha, nos procure aqui no Sebrae, que a gente está com uma programação bem ampla para atender e principalmente para qualificar e preparar você para poder acessar o mercado. E aí, óbvio, o tema está aqui, desemprego. Vamos diminuir esse tema. Venha se qualificar, que é um dos caminhos que a gente está querendo buscar. Tá aí, Renato, deixa só para a gente rapidinho o telefone de contato do Sebrae. Nós temos 2 telefones lá, é o 28 3553 1410 ou 3553 1360. Tá ok, Renato, quero te agradecer essa participação, acho que o tema foi bem bacana, o pessoal estava pedindo já como sugestão, e é isso, é não cair, deixar na zona de conforto, a gente tem que sempre procurar evoluir e crescer. A zona de conforto é complicado, mas estamos juntos e é um prazer recebê-los aqui, muito obrigado pela oportunidade.